Paola corria aterrorizada e sem direção, sua respiração entrecortada e seus pés golpeando o chão de maneira desesperada enquanto tentava se afastar de sua casa. A escuridão da noite a envolvia, e o vento sussurrava entre as árvores, aumentando sua sensação de pânico. O pior era que ela não conhecia ninguém na cidade, ela e seu pai haviam se mudado recentemente, e tudo era novo para ela. As casas ao redor eram desconhecidas. Exausta e sem forças para continuar, Paola passou por uma pequena casa, a mais distante do povoado, situada à beira de uma densa floresta. A casa parecia abandonada, com a pintura descascada e as janelas quebradas, mas a Paola isso não importava. Sem pensar muito, decidiu se esconder no celeiro que estava ao lado. Ela se esgueirou por um buraco na cerca de madeira e correu para a porta dos fundos, que estava entreaberta. Dentro, a casa estava na penumbra e cheirava a mofo e poeira. Paola encontrou um canto escuro atrás de uma velha estante e se encolheu ali, abraçando os joelhos enquanto tentava acalmar a respiração. O silêncio ao seu redor era quase palpável, interrompido apenas pelo ocasional rangido da madeira e pelo distante uivo de um lobo na floresta próxima. Com o coração ainda acelerado, Paola fechou os olhos e tentou pensar em um plano, qualquer coisa que a ajudasse a se sentir segura novamente. Dom Alcides tinha observado tudo da sua janela, seus olhos semicerrados em uma mistura de curiosidade e preocupação. Ao ver a menina tão desamparada e aterrorizada, não pôde ficar de braços cruzados. Com passos lentos mas decididos, dirigiu-se ao local onde ela estava, tremendo e se abraçando em um canto daquela velha casa desabitada. Quando abriu a porta, sua figura encurvada e seu cabelo grisalho se destacaram sob o batente. "Venha, menina", chamou com voz suave mas firme, tentando não assustá-la mais do que ela já estava. A luz do interior revelou seu rosto enrugado e seus olhos bondosos, cheios de compaixão. Paola, ao ouvir o convite, se aproximou com cautela, seus pés descalços fazendo um leve ruído sobre o chão de madeira. Dom Alcides a guiou até uma cadeira confortável junto à lareira, onde o fogo crepitava e oferecia um calor reconfortante. A casa de Dom Alcides era modesta mas acolhedora, com móveis antigos e fotografias em preto e branco penduradas nas paredes, testemunhas de tempos passados. Paola se sentou, ainda tremendo, e Dom Alcides acomodou-se em uma cadeira em frente a ela, olhando-a com ternura. "Conte-me, filha, o que a trouxe até aqui?", perguntou, sua voz tingida de preocupação. Paola levantou o olhar, e por um momento hesitou, mas a calorosidade e a sinceridade nos olhos do ancião a encorajaram a falar. Com voz entrecortada e lágrimas escorrendo pelas bochechas, revelou o que havia acontecido e o porquê de estar fugindo de sua própria casa. Dom Alcides ouviu em silêncio, sua expressão passando da preocupação para a comoção e finalmente para uma profunda tristeza. O que ela lhe revelou comoveu o ancião até as lágrimas. Cada palavra da menina ressoava com uma verdade que ele conhecia bem demais, uma história da qual ele havia ouvido rumores mas nunca quisera acreditar completamente. Sentiu uma profunda sensação de culpa ao perceber que não havia feito nada antes para investigar ou ajudar. Com os olhos cheios de lágrimas, Dom Alcides se levantou e a abraçou suavemente, prometendo a si mesmo que faria tudo o possível para protegê-la e pôr fim a seus medos. "Você estará segura aqui, pequena", assegurou, sua voz quebrada pela emoção. "Ninguém vai lhe fazer mal enquanto eu estiver com você." A menina, ainda tremendo, sentiu um leve alívio naquelas palavras, confiando na promessa do ancião que havia decidido se tornar seu protetor. Queridos amigos, hoje lhes trago uma história realmente inquietante, que nos mostra que os pequenos nem sempre estão seguros em seu próprio lar. Acompanhem-me para conhecer esta triste história. A pequena Paola era filha de José Carlos e Carla. José Carlos havia se mudado para a grande cidade após a morte de sua mãe, buscando novos horizontes e um bom emprego.
Ele vinha de um pequeno vilarejo onde a vida era simples e as pessoas se conheciam bem. Sua mãe havia sido sua rocha, sua companheira constante desde a infância, e sua perda o deixou imerso em uma profunda solidão. Era um homem bastante solitário, acostumado a fazer tudo junto à sua mãe, e sua ausência o fazia sentir-se desconfortável e inseguro entre pessoas novas. No entanto, tudo mudou no dia em que conheceu Carla durante uma entrevista de emprego em uma empresa local. Carla era uma mulher vibrante e segura de si, com um sorriso que iluminava a sala e uma risada contagiante. Foi ela quem, com sua calosidade e amabilidade, fez com que José Carlos se sentisse bem-vindo e confortável pela primeira vez em muito tempo. Ao final da entrevista, não só conseguiu um emprego, mas também encontrou uma razão para ansiar por cada novo dia. Sua relação com Carla começou a florescer rapidamente. Compartilhavam almoços, caminhadas após o trabalho e longas conversas sobre seus sonhos e aspirações. José Carlos, que sempre havia dependido emocionalmente de sua mãe, começou a encontrar em Carla um novo pilar de apoio. No entanto, essa felicidade inicial não durou muito tempo. José Carlos, profundamente enraizado em suas memórias e expectativas, começou a comparar Carla com sua mãe. Esperava que Carla preenchesse o vazio que sua mãe havia deixado, que fosse tão dedicada e protetora quanto ela. José Carlos acreditava que não havia ninguém melhor que sua mãe. Desde que era pequeno, sua mãe havia sido seu mundo inteiro, gerando-lhe uma profunda dependência emocional. Ela cozinhava suas comidas favoritas, o cobria à noite e o consolava em cada momento de tristeza. Essa relação tão próxima e protetora fez com que, ao buscar uma parceira, José Carlos inconscientemente comparasse cada gesto, cada palavra e cada ação com as coisas que sua mãe fazia por ele. No início, Carla parecia se encaixar nesse ideal. Era carinhosa, atenciosa e disposta a compartilhar sua vida com José Carlos. No entanto, com o passar do tempo, as diferenças começaram a surgir. Carla tinha sua própria personalidade, suas próprias ideias e maneiras de fazer as coisas, o que chocava com as expectativas inflexíveis de José Carlos. Ele esperava que Carla preenchesse o vazio deixado por sua mãe, sem perceber que estava colocando um fardo injusto sobre ela. Com cada dia que passava, José Carlos se sentia mais desiludido. As pequenas discordâncias se tornavam grandes disputas, e a sensação de que Carla não poderia ser o que ele precisava ficava cada vez mais forte. Começou a considerar a ideia de deixá-la. No dia em que decidiu terminar a relação, José Carlos se sentiu como um prisioneiro prestes a se libertar. Tinha preparado um discurso em sua mente, pronto para explicar a Carla porque achava que não podiam continuar juntos. No entanto, quando se sentaram frente a frente no pequeno apartamento que compartilhavam, a expressão de Carla era diferente de qualquer outra vez. Seus olhos brilhavam com uma mistura de nervosismo e esperança. Antes que José Carlos pudesse dizer uma palavra, Carla segurou suas mãos e, com voz trêmula mas firme, lhe disse algo que mudou toda a sua perspectiva: estava grávida. As palavras ressoaram no ar, parando o tempo e fazendo o coração de José Carlos dar um salto. Tudo o que tinha planejado dizer se desfez instantaneamente. José Carlos sentiu uma mistura de emoções, medo, surpresa, e uma profunda sensação de responsabilidade. A notícia o fez repensar tudo, desde sua relação com Carla até suas próprias expectativas e sonhos. Sabia que não podia simplesmente ir embora. A vida de uma pequena estava a caminho, e ele tinha que ser o pai que sempre quis ser, o pai que sua própria mãe tinha sido para ele. José Carlos, naquele momento, acreditou que aquela menininha seria a reencarnação de sua mãe. A ideia lhe parecia um consolo, uma maneira de recuperar o calor e o amor incondicional que tanto sentia falta. Decidiu ficar para verificar, convencido de que sua filha traria de volta aquele vínculo tão especial. Quando Paola nasceu,
a semelhança com a avó era surpreendente. Ela tinha os mesmos olhos brilhantes e cheios de ternura, o mesmo sorriso doce que José Carlos lembrava de sua infância. Desde o primeiro dia, José Carlos foi um pai devotado e presente. Ele cuidava de todas as tarefas, desde trocar fraldas até cantar canções de ninar. Olhava para ela com uma mistura de amor e reverência, como se estivesse contemplando um ser sagrado. No entanto, conforme a pequena Paola foi crescendo, Carla começou a notar atitudes estranhas em José Carlos. Ele não apenas mostrava um amor profundo, mas também uma dependência emocional inquietante. Carla percebeu que a relação de José Carlos com Paola não era completamente saudável. A maneira como ele projetava suas próprias necessidades e expectativas na pequena era preocupante. Ela amava profundamente sua filha e queria protegê-la a todo custo. Por isso, se tornou muito cautelosa e nunca deixava Paola sozinha com seu pai. Com o tempo, as diferenças entre José Carlos e Carla se tornaram insustentáveis. As discussões eram constantes, e Carla decidiu que precisava tomar medidas mais drásticas para proteger sua filha. Aquela atitude de Carla, de manter Paola afastada dele, incomodou profundamente José Carlos. Em sua mente, começou a desenvolver um plano sombrio. Pensou em fazer algo terrível para recuperar o controle e garantir que ninguém se interpusesse entre ele e sua filha. A ideia de tirar Carla de suas vidas se tornou cada vez mais atraente. Inicialmente, José Carlos começou de maneira sutil, administrando pequenos medicamentos a Carla, certificando-se de que ela os tomasse com suas refeições. Esses medicamentos, aparentemente inofensivos, a ajudavam a dormir melhor, algo que Carla apreciava em meio à tensão constante que vivia. Com o tempo, José Carlos aumentou a dose dos medicamentos, os efeitos começaram a ser mais potentes e Carla, sem perceber o perigo, continuava a tomá-los, confiando que José Carlos só queria ajudá-la. As noites se tornaram mais longas e seus despertares, mais difíceis. Carla se encontrava cada vez mais sonolenta e fraca, incapaz de cuidar de Paola com a mesma energia de antes. Uma noite, José Carlos levou seu plano a um ponto sem retorno, garantindo que Carla não despertasse. Seu coração batia forte, consciente da gravidade do que estava fazendo, mas convencido de que era a única maneira de assegurar sua felicidade com Paola. Na manhã seguinte, a casa estava mergulhada em um silêncio inquietante. Paola, com sua inocência, não entendia o que havia acontecido. Chamou sua mãe repetidamente, mas Carla não respondeu. José Carlos, com uma calma fria, fingiu surpresa e dor, informando às autoridades que Carla havia falecido durante a noite. A causa da morte foi atribuída a uma dose acidental de medicamentos. Com Carla fora de suas vidas, Paola ficou completamente sob o controle de José Carlos. Todos os familiares de Carla jamais souberam das suspeitas e temores que ela tinha sobre José Carlos. Após o funeral, não houve nenhuma investigação nem reclamação por parte de seus familiares, que desconheciam a sombria verdade sobre sua morte. Acreditavam que José Carlos era um excelente pai que sempre havia demonstrado grande devoção pela pequena Paola. Seu comportamento durante o funeral, cheio de lágrimas e lamentos, apenas reforçou essa percepção. Ninguém imaginava o que realmente aguardava a menina com aquele homem. Desde então, Paola ficou completamente à mercê de seu pai. José Carlos, seguindo o exemplo de sua mãe, começou a moldar Paola com a mesma devoção e controle que ele havia experimentado. Criou-a em um ambiente fechado e protetor, ensinando-lhe que tudo o que vivia em casa era completamente normal. A pequena, sem nenhuma referência externa, aceitou essa realidade sem questioná-la. Para ela, o mundo que José Carlos construiu era o único que conhecia. José Carlos se certificou de que Paola se sentisse amada e protegida, mas também a manipulou para que jamais pensasse em abandoná-lo.
Ensinava-lhe que o mundo exterior era perigoso e que só ele podia cuidar dela adequadamente. Paola cresceu com uma imagem idealizada de seu pai, vendo-o como seu protetor e guia na vida. José Carlos preenchia seus dias com atividades e ensinamentos que reforçavam sua dependência emocional para com ele. Com o passar dos anos, Paola desenvolveu um profundo amor e respeito por José Carlos, sem perceber a manipulação na relação. Jamais questionou as atitudes de seu pai porque era a única coisa que conhecia. As histórias que ele lhe contava sobre sua mãe e sua própria infância criavam uma narrativa em que José Carlos sempre era o herói, o pilar fundamental de sua existência. À medida que Paola crescia, José Carlos intensificava seu controle, utilizando tanto o amor quanto o medo para mantê-la perto. Incutia-lhe a ideia de que qualquer tentativa de independência seria uma traição a seu sacrifício e devoção. Sempre que Paola mostrava interesse em algo fora do lar, José Carlos intervinha sutilmente, redirecionando sua atenção para atividades que pudessem realizar juntos, fortalecendo assim seu vínculo exclusivo. Quando José Carlos era apenas uma criança, sua vida mudou drasticamente no dia em que seu pai foi embora sem olhar para trás. A ausência repentina de seu pai deixou José Carlos e sua mãe em uma situação de vulnerabilidade. Sua mãe, uma mulher marcada pelo abandono desde muito jovem, havia sonhado com uma família permanente ao ter seu filho, e agora, com seu marido ausente, voltou toda sua energia e expectativas em José Carlos. Decidida a não perder o único que lhe restava, ela o criou de uma maneira extremamente protetora e controladora, isolando-o do mundo exterior e atribuindo-lhe responsabilidades que normalmente corresponderiam a um adulto. Desde tenra idade, José Carlos teve que assumir o papel de provedor do lar. Além de frequentar a escola, trabalhava em pequenos empregos para trazer dinheiro para casa, assegurando-se de que sua mãe tivesse tudo o que precisava. Ela o via não apenas como seu filho, mas como o homem da casa, o substituto de seu marido perdido. José Carlos, por sua vez, aceitou essas responsabilidades com uma mistura de amor e obrigação, acreditando que esta era a única maneira de mostrar sua devoção à sua mãe. A mulher, temerosa de ser abandonada novamente, incutiu em José Carlos um senso de dever que o prendia firmemente a ela. A dinâmica familiar que José Carlos conheceu era de absoluta dependência e controle. Não tinha amigos, não participava de atividades fora de casa, e qualquer tentativa de socialização era desencorajada por sua mãe. Ela repetia constantemente que o mundo exterior era perigoso e que só juntos poderiam se manter seguros. Essa bolha protetora em que viviam se tornou sua única realidade, e José Carlos cresceu acreditando que essa forma de vida era normal. Quando José Carlos se tornou adulto e teve Paola, replicou inconscientemente a mesma dinâmica com sua filha. Após a trágica morte de Carla, José Carlos assumiu o papel de protetor absoluto de Paola, isolando-a do mundo exterior da mesma forma que sua mãe havia feito com ele. A casa se tornou um refúgio, mas também uma prisão onde José Carlos projetava seus medos e expectativas em sua filha. José Carlos dedicava todo o seu tempo e energia a Paola, certificando-se de que ela não tivesse contato com o mundo exterior. Ele a matriculou em aulas em casa, supervisionava todas as suas atividades e limitava suas interações sociais. Ensinava-lhe que a família era o mais importante e que o mundo exterior estava cheio de perigos. Paola, crescendo sob essa supervisão rigorosa, não conhecia outra forma de vida e aceitava os ensinamentos de seu pai sem questioná-los. A devoção de José Carlos por Paola era profunda, mas também estava tingida de uma necessidade de controle e dependência emocional. Ele não permitia que ninguém mais se aproximasse muito dela, temendo que pudesse influenciá-la e afastá-la dele. Essa relação intensamente protetora e possessiva começou a moldar a percepção de Paola sobre o mundo, ensinando-lhe que só seu pai poderia lhe proporcionar a segurança e o amor de que ela precisava. A pequena Paola não frequentava a escola e era educada em casa, o que fazia do mundo exterior um lugar misterioso e desconhecido para ela.
Seus dias estavam cheios de lições ministradas por seu pai, que se certificava de que seus conhecimentos estivessem limitados ao que ele considerava apropriado. As interações de Paola com outras pessoas eram mínimas e cuidadosamente controladas. Seus familiares mal a viam, apenas em eventos específicos como reuniões familiares ou festividades, onde José Carlos e Paola projetavam a imagem de uma família perfeita. Nesses momentos, José Carlos se mostrava como um pai protetor, sempre atento à sua filha, o que dissuadia qualquer um de questionar sua maneira de criá-la. No entanto, um dia, tudo mudou para Paola. A empresa farmacêutica onde José Carlos trabalhava pediu-lhe que viajasse ao seu povoado de origem para atender a algumas conferências importantes. Essas conferências eram cruciais para sua carreira, então ele não podia recusar. Decidiu levar Paola com ele, pois não podia deixá-la sozinha nem confiar em ninguém para cuidar dela. A viagem foi longa e cheia de emoções contraditórias para José Carlos. Voltar à sua antiga casa, onde havia passado a infância com sua mãe, despertava lembranças e sentimentos profundos. Durante o trajeto, as paisagens mudavam da cidade movimentada para campos tranquilos e montanhas, evocando em José Carlos uma mistura de nostalgia e melancolia. Os aromas da terra e o canto dos pássaros pareciam transportá-lo para tempos passados, enquanto sua mente oscilava entre o passado e o presente. Para Paola, a viagem era uma mistura de emoção e medo. Nunca havia saído do seu ambiente conhecido, e a perspectiva de descobrir um novo lugar era tanto fascinante quanto assustadora. Seus olhos se enchiam de admiração ao ver as vastas extensões de natureza que se estendiam diante dela. As florestas densas e os rios sinuosos eram um mundo completamente novo, cheio de promessas e mistérios por descobrir. No entanto, o medo do desconhecido também estava presente, e cada quilômetro percorrido a fazia sentir-se mais distante da única vida que conhecia. Ao chegarem ao povoado, dirigiram-se à antiga casa de José Carlos, uma estrutura envelhecida, mas cheia de história. A casa, com suas paredes cobertas de fotografias antigas e móveis desgastados, parecia congelada no tempo. Suas janelas, emolduradas por cortinas desbotadas, davam para um jardim que outrora devia ter sido vibrante, mas agora estava descuidado e cheio de ervas daninhas. As paredes da casa, embora desgastadas, estavam cheias de caráter, refletindo as vidas de quem havia vivido ali. Paola explorava cada canto com curiosidade, tentando imaginar como havia sido a vida de seu pai naquele lugar. Na sala, um velho piano coberto de poeira parecia esperar que alguém tocasse suas teclas novamente. Na cozinha, os utensílios pendiam em seus lugares habituais, como se a rotina diária de preparar refeições tivesse sido interrompida abruptamente. Subindo as escadas de madeira, cujos degraus rangiam sob seu peso, encontrou os quartos cheios de móveis antigos e brinquedos esquecidos, relíquias de uma infância que agora lhe parecia tão distante e alheia. Os corredores ressoavam com ecos do passado, e José Carlos não podia evitar lembrar-se dos dias de sua infância, marcados pela proteção e controle de sua mãe. Cada cômodo parecia contar uma história, desde risos e brincadeiras até lágrimas e discussões. No sótão, encontrou uma caixa de cartas antigas e fotografias, objetos que sua mãe havia guardado como tesouros de tempos passados. Ao revisar essas lembranças, uma mistura de emoções o invadiu: amor, ressentimento, arrependimento e, acima de tudo, uma profunda sensação de perda. Enquanto José Carlos se perdia em suas lembranças, Paola parou em um pequeno quarto no segundo andar. As paredes estavam cobertas de desenhos infantis e fotos de uma mulher sorridente, que ela assumiu ser sua avó. Embora o lugar lhe fosse completamente estranho, sentia uma conexão inexplicável com a história que ele continha. Ao tocar os móveis empoeirados e observar os detalhes da casa, Paola começou a entender melhor seu pai e o ambiente que o havia formado. Durante sua estadia no povoado, José Carlos tinha que assistir a longas conferências,
o que deixava Paola com mais liberdade do que jamais tivera. Embora inicialmente se sentisse perdida e desorientada, logo começou a sentir uma faísca de aventura. Um dia, impulsionada pela curiosidade e pela nova faísca de independência que havia descoberto no povoado, Paola decidiu sair para brincar com as crianças que sempre via da janela. Durante um momento, foi feliz e experimentou a alegria de fazer amigos, algo que não havia tido a oportunidade de viver em muitos anos. As crianças a receberam com entusiasmo, e Paola se sentiu incluída e aceita de uma maneira que nunca antes havia sentido. Riram, jogaram bola e compartilharam histórias, criando um laço instantâneo de camaradagem e diversão. Entre as crianças, Paola fez amizade com uma menina chamada Luísa, uma pequena com um sorriso contagiante e uma grande curiosidade por conhecê-la. Enquanto brincavam juntas, começaram a falar sobre suas vidas. Paola, confiando em Luísa como nunca havia confiado em ninguém, começou a compartilhar aspectos de sua vida que havia mantido em segredo por tanto tempo. Falou sobre seu pai, o quão superprotetor ele era, e detalhou as regras estritas e a vida controlada que levava em casa. Também contou à nova amiga que seu pai costumava ir ao seu quarto à noite. A verdade era que José Carlos havia perdido completamente a sanidade, e, em algumas ocasiões, começara a ver a pequena com outros olhos. Sua superproteção e amor estavam se transformando em outra coisa e, com o passar do tempo, ele havia começado a entrar no quarto dela à noite para realizar algumas ideias loucas que passavam por sua mente atormentada, colocando sua própria filha em perigo. A menina achava que as ações de seu pai eram normais, por isso nunca protestava. Simplesmente ouvia as palavras calmas daquele homem, que lhe dizia que fazia aquilo porque a amava. À medida que ouvia, Luísa ficava cada vez mais horrorizada. As histórias de Paola sobre José Carlos, seu isolamento e o controle que exercia sobre ela não pareciam normais para Luísa. Isso não é normal, Paola, disse Luísa com uma seriedade rara em uma criança. Nenhum pai deveria se comportar assim. Meu pai e minha mãe me deixam brincar, tenho amigos e não me controlam como o seu. Acho que você precisa de ajuda. As palavras de Luísa foram um choque de realidade para Paola. Pela primeira vez, alguém fora de seu lar dizia-lhe que sua vida não era normal, que havia algo profundamente errado na maneira como seu pai a tratava. Esse encontro plantou uma semente de dúvida e despertou uma consciência que até então havia estado adormecida. Venha para minha casa, Paola. Podemos contar para minha mãe, e ela saberá o que fazer para te ajudar, ofereceu Luísa com uma determinação surpreendente para sua idade. Paola, no entanto, se sentiu sobrecarregada e assustada. A ideia de revelar o que acontecia em sua casa a aterrorizava. Não, Luísa, eu não posso, respondeu ela, tremendo. Mas você precisa, insistiu Luísa. Minha mãe poderá te proteger. Isso não está certo, Paola, e você precisa contar para alguém. Apesar da insistência de Luísa, Paola se recusou. O medo e a lealdade cega ao seu pai a mantinham presa. Luísa, desesperada para ajudar sua amiga, correu para chamar sua mãe. No entanto, quando voltou, Paola já não estava. Ela havia fugido, aterrorizada com a possibilidade de que alguém mais soubesse sobre sua vida em casa. Nos dias que se seguiram, Paola não conseguia parar de pensar nas palavras de Luísa. No início, ela se recusava a acreditar que o que seu pai fazia não estava certo. Mas com o passar do tempo, começou a observar as atitudes daquele homem com uma nova perspectiva. Notou seu controle obsessivo, sua maneira de isolá-la do mundo exterior e a forma como a fazia sentir-se culpada por desejar qualquer coisa fora de seu controle. Cada vez que Paola lembrava das palavras de Luísa, algo dentro dela mudava. A semente da dúvida crescia, e ela começava a questionar a normalidade de sua vida. Compreendeu que seu pai não a protegia, mas a aprisionava,
sem contar as noites em que ele a visitava silenciosamente em seu quarto. A mudança foi gradual, mas inevitável. A consciência de Paola sobre sua situação se ampliou, e ela começou a olhar para seu pai com outros olhos. O que antes considerava amor e proteção, agora via como opressão e controle. Começou a desejar a liberdade que Luísa e as outras crianças pareciam ter, e com esse desejo veio a determinação de buscar uma saída. Paola sabia que não podia continuar vivendo assim. Decidiu que precisava encontrar ajuda, embora o medo das represálias de seu pai a mantivesse em alerta. Finalmente, um dia, quando a situação se tornou insustentável, Paola decidiu agir. Ela se viu desamparada naquele momento e buscou ajuda em alguns vizinhos, mas ninguém lhe estendeu a mão. A desesperação crescia em seu coração com cada porta que se fechava diante dela, e a pequena já não sabia o que mais fazer. A sensação de estar presa e sem saída se tornava cada vez mais insuportável. Decidida a escapar daquele inferno, ela se dirigiu para a saída do vilarejo, com a esperança de se afastar o máximo possível do homem que havia transformado sua vida em um completo desastre. Ela caminhou por horas, seus pequenos pés cansados e seu coração acelerado. O sol começava a se pôr, e a escuridão começava a envolver a paisagem. Em sua fuga, chegou aos limites do vilarejo, onde a civilização se desvanecia em campos abertos e caminhos solitários. Foi então que avistou uma casa solitária, que tinha um pequeno celeiro, então a menina decidiu abrir a porta daquele lugar e se esconder ali. Seu Alcides era um ancião que vivia sozinho, afastado de todos, em uma velha casa rodeada de árvores frondosas e um jardim descuidado. Ao vê-la chegar, seu instinto de proteção e carinho despertou imediatamente. Desde a janela, ele havia observado a pequena se aproximar com passos vacilantes, seu rosto uma mistura de medo e esperança. Sem pensar duas vezes, abriu a porta de sua casa e se dirigiu ao celeiro para ver o que estava acontecendo e por que ela estava sozinha aquelas horas. A menina, ao vê-lo, primeiro sentiu pânico, mas depois, ao observar o olhar amável do ancião, que tentava ser amigável, ela sentiu uma confiança inexplicável e soube que aquele homem só queria ajudá-la. Paola sentiu uma calidez que não conhecia há muito tempo. A casa de seu Alcides estava cheia de recordações, com fotos emolduradas de tempos passados, móveis antigos e um suave aroma de madeira e ervas. O ancião a guiou até uma confortável cadeira perto do fogo e lhe ofereceu uma manta para aquecê-la. "Qual é o seu nome, pequena?" perguntou ele com uma voz suave e cheia de ternura. Paola respondeu ela com um fio de voz, ainda tremendo pela recente experiência. Seu Alcides assentiu, e com paciência, lhe serviu uma xícara de chá quente. "Você não precisa me contar nada se não quiser, mas estou aqui para te ouvir." Paola começou a relatar sua história. Com lágrimas nos olhos, contou sobre sua vida com José Carlos, a proteção extrema, o isolamento, e finalmente, por que havia fugido de casa, pois havia conhecido a diferença entre o bem e o mal. Seu Alcides ouvia atentamente, seu coração se apertando a cada palavra. A vulnerabilidade e o sofrimento de Paola o comoveram profundamente. Ao finalizar seu relato, Paola se sentiu mais leve, como se compartilhar sua dor tivesse aliviado parte de sua carga. Seu Alcides, comovido até as lágrimas, lhe assegurou que estava a salvo e que não permitiria que ninguém lhe fizesse mal. Ele a abraçou suavemente, transmitindo uma calidez e uma proteção que ela nunca havia sentido antes. "Você está a salvo aqui, Paola. Ninguém vai te fazer mal enquanto estiver comigo", prometeu seu Alcides. A pequena, exausta mas reconfortada, adormeceu na poltrona, sentindo pela primeira vez em muito tempo uma verdadeira paz. À medida que os dias passavam, seu Alcides e Paola desenvolveram uma relação de confiança e carinho. Ele lhe ensinava sobre a vida no campo, compartilhava histórias de sua juventude e lhe mostrava como cuidar do jardim. Paola,
por sua vez, começou a recuperar a alegria e a curiosidade de uma menina da sua idade. Aprendeu a confiar novamente e a desfrutar da simples beleza da natureza que a rodeava. No entanto, seu Alcides sabia que eventualmente teriam que enfrentar a realidade e decidir o que fazer para garantir a segurança e o bem-estar de Paola a longo prazo. Sentado ao lado dela, com a lareira ardendo suavemente ao fundo, decidiu que o melhor seria envolver as autoridades para protegê-la e assegurar que seu pai não pudesse mais lhe fazer mal. Paola, preciso que você me diga onde você mora. Qual é o endereço da casa do seu pai? Pediu com uma voz calma, mas firme. Paola, confiando plenamente em seu Alcides, lhe deu o endereço exato do lugar onde havia passado seus dias mais sombrios. Ao ouvir o endereço, seu Alcides ficou petrificado. Seu rosto ficou pálido e suas mãos começaram a tremer. O endereço que Paola lhe havia dado era da casa de seu próprio filho, José Carlos. Uma onda de emoções o invadiu, culpa, tristeza e uma profunda sensação de responsabilidade. O ancião se afundou na cadeira, olhando para o vazio, enquanto recordações de seu próprio filho e a relação complicada que tiveram voltavam à sua mente. O ancião havia muitos anos abandonado sua esposa e seu filho para ir com outra mulher. Ele havia notado estranhas atitudes em sua esposa, percebendo que ela estava mentalmente perturbada. Com o tempo, cansou-se de suportar seus comportamentos erráticos e, em um ato de desespero, decidiu partir. No entanto, seu grande erro foi não ter levado o pequeno José Carlos consigo, deixando-o nas mãos de sua mãe, que tinha sérios problemas psicológicos. Durante os anos que se seguiram, seu Alcides viveu com um peso constante em seu coração. A culpa e o remorso o acompanhavam dia e noite, mas a vida com sua nova parceira lhe permitiu, em parte, enterrar esses sentimentos. Anos depois, quando o relacionamento com sua nova parceira terminou, Alcides decidiu retornar ao vilarejo para procurar José Carlos e tentar se redimir. Ao chegar, o que encontrou foi devastador. Sua ex-esposa havia transformado José Carlos em um ser dependente, moldando-o à sua imagem e semelhança. Eles viviam juntos em uma simbiose doentia, como se fossem um casal. Alcides observou com horror como seu filho, já adulto, havia sido consumido pela psicose de sua mãe. A casa estava cheia de sinais de uma convivência tóxica e desordenada, refletindo a mente perturbada da mulher que ele um dia amou. Dom Alcides tentou buscar ajuda profissional para eles, com a esperança de resgatá-los da espiral em que se encontravam. Mas tanto José Carlos quanto sua mãe se recusaram a aceitar qualquer tipo de intervenção. Rejeitaram os terapeutas, os médicos e até mesmo Alcides, acusando-o de traição e abandono. A resistência de sua ex-esposa e o ódio de seu filho fizeram com que seus esforços fossem em vão. Finalmente, exausto e desiludido, Alcides desistiu. Mudou-se para o outro extremo do vilarejo, buscando paz e distância da tragédia que havia marcado sua vida. Durante anos, viveu sozinho, tentando encontrar consolo na rotina e na tranquilidade de seu lar isolado. No entanto, a dor de ter deixado seu filho em uma situação tão terrível nunca o abandonou. A chegada de Paola reabriu essas velhas feridas, mas também lhe deu uma oportunidade de redenção. Ao ver a pequena tão desamparada e aterrorizada, sentiu uma conexão imediata. Era como se o destino lhe estivesse dando uma segunda chance para corrigir seus erros. Quando Paola lhe contou sua história e mencionou o endereço da casa onde vivia, Alcides ficou petrificado. O endereço era o mesmo onde havia deixado seu filho anos atrás. Uma onda de culpa e responsabilidade o invadiu, lembrando-o da devastadora decisão de seu passado. José Carlos é seu pai? Murmurou Alcides, incapaz de acreditar na amarga ironia do destino. Paola o olhou, desconcertada e assustada, sem compreender totalmente a magnitude de sua revelação. Você conhece meu pai? Perguntou com inocência,
sentindo uma mistura de medo e esperança em sua voz. Sim, Paola. José Carlos é meu filho, respondeu ele com a voz quebrada. A dor e a culpa em suas palavras eram palpáveis. Alcides sabia que precisava agir rapidamente para proteger a pequena. Sua responsabilidade não terminava com o abandono de seu filho, agora tinha a oportunidade de fazer algo certo. Dom Alcides se levantou e, com as mãos trêmulas, discou o número da delegacia local. Explicou a situação o melhor que pôde, omitindo por enquanto a conexão pessoal. As autoridades lhe asseguraram que investigariam e enviariam alguém imediatamente. Enquanto esperavam, Paola se encolheu em seu colo, buscando a segurança e o consolo que apenas um protetor amoroso poderia oferecer. As autoridades chegaram e, após ouvir o relato de Paola e as preocupações de Alcides, tomaram providências. José Carlos foi detido e interrogado. O testemunho de Paola, junto com as evidências coletadas, foi suficiente para iniciar um processo judicial. Durante o tempo que se seguiu, Paola ficou sob a custódia de seu avô, Dom Alcides. O ancião observou tudo com um coração pesaroso mas aliviado. Sabia que havia feito a coisa certa, embora lhe custasse enfrentar a realidade de seu filho. Agora, tinha uma nova oportunidade de corrigir seus erros, cuidando de sua neta com todo o amor e dedicação que não pôde dar ao seu próprio filho. Com o tempo, Paola começou a construir uma vida cheia de esperança e possibilidades junto ao seu avô. Alcides se dedicou completamente à sua educação e bem-estar, oferecendo-lhe o apoio emocional que tanto necessitava. Ambos encontraram em sua nova vida juntos a força para seguir em frente, curando velhas feridas e construindo um futuro promissor. Paola, sob o cuidado amoroso de seu avô, floresceu. Alcides, por sua vez, encontrou uma forma de redenção, sabendo que, embora não pudesse salvar seu próprio filho, havia conseguido dar uma nova oportunidade à sua neta. Juntos, enfrentaram o passado e abraçaram o futuro, unidos por um vínculo que o tempo e as circunstâncias não puderam romper. Paola cresceu em um ambiente cheio de amor e compreensão, com seu avô sempre ao seu lado, assegurando que nunca lhe faltasse nada. Alcides se esforçava cada dia para ser o avô que sua neta merecia, ensinando-lhe sobre o mundo exterior, dando-lhe a educação que antes lhe havia sido negada e mostrando-lhe o verdadeiro significado do amor familiar. Queridos amigos, esta história nos mostra a realidade que algumas crianças vivem hoje em dia. Estas situações realmente acontecem na vida real, e é vital que estejamos atentos e sejamos responsáveis pelo bem-estar de nossos filhos. Cada criança merece crescer em um ambiente seguro e amoroso, onde possa se desenvolver plenamente e sem medo. Cuidemos de nossos filhos sempre, protegendo-os de qualquer perigo e proporcionando-lhes o amor e o apoio que necessitam para florescer. Eles são o futuro, e é nossa responsabilidade garantir que tenham uma infância feliz e segura. Obrigado por nos acompanharem em mais uma história. Espero vocês na próxima reflexão, onde continuaremos explorando histórias de vida que nos ensinam valiosas lições. Até lá, lembrem-se sempre de amar e proteger seus entes queridos.